Olá, amigos da TVC BH, estamos iniciando mais um Além da Notícia, edição do dia 8 de novembro de 2012. Com vocês, o nosso comentarista maior, jornalista Luiz Carlos Bernardes, vulgo Peninha. Grande prazer, doutor Didi, nosso Edivaldo Farias, e grande prazer estar novamente aqui com você, espectador, espectadora. O Luiz Carlos Bernardes, além de antigo colaborador, participante da TV comunitária, é fanático pela mídia comunitária, pela TV comunitária. Tanto que ele... Já atuei também na Rádio Favela, em outras rádios comunitárias. Embora tivesse sido aí âncora da Band, trabalhei na CBN, na Isto É, Folha de São Paulo. Ele sempre foi dedicado e privilegiado à TV comunitária. É porque aqui nós temos um clima totalmente democrático e de liberdade de imprensa, inclusive por sua culpa no bom sentido. Sua culpa e culpa da Maria Caiafa, no melhor sentido. Esse é o salário que ele recebe, que daqui os nossos prazer. Colaboradores recebem. Essa satisfação de estar exercitando o livre direito de expressão, exercitando a democracia. Aqui não há censura, aqui todos nossos telespectadores, como os apresentadores, têm liberdade. E o que é primordial, tem tempo para expor sua opinião, seus comentários. Das nossas entrevistas não são de 1 minuto nem de 30 segundos. Bom, mas aqui nesse programa a gente destaca algumas notícias de Belo Horizonte, de Minas, do Brasil e do mundo, para alguns comentários. Bom, não tem como deixar de comentar a eleição finalizada ontem, em termos, entre aspas, nos Estados Unidos, com a vitória do Barack Obama. Mas o nosso Luiz Carlos Bernardes, que é comentarista internacional, vai falar o que aconteceu, o que está acontecendo lá nos Estados Unidos nessa questão da eleição. Olha, realmente a situação econômico-financeira dos Estados Unidos continua muito difícil, inclusive reflexo de guerras que principalmente republicanos, mas também alguns democratas lá atrás, mas principalmente republicanos, principalmente Bush pai e filho, fizeram aí invasões de vários países. Isso aí provocou muito prejuízo. Tem gente que tem a ilusão de que a indústria bélica traz grande lucro para os Estados Unidos, são 300 mil funcionários, mas, claro, você invade, gasta dinheiro e a lucratividade, entre aspas, é pequena. Não se faz mais imperialismo como antigamente, quando os Estados Unidos invadiu o Texas e o Novo México, no México, e eles tomaram aí essas regiões petrolíferas do México. Então, Barack Obama venceu, mas fez uma primeira gestão muito difícil, aí com crise econômico-financeira, e agora também passou aperto. O candidato republicano Mitt Romney teve um bom desempenho. Aliás, os republicanos já acham que ele vai ser eleito o próximo presidente, e os democratas estão preocupados. Mas, de qualquer forma, o mundo deu uma respirada, respirou aliviado. Os chineses, que aliás estão fazendo eleições esses dias, nós vamos falar sobre isso também. Sobre a China depois. Brasil também respirou aliviado. Enfim, vamos aguardar. Agora, de qualquer forma, fica uma interrogação para o mundo. Os Estados Unidos continuarão a grande potência no curto, médio prazo, ou vão ali para segundo, terceiro, quarto lugar, e a crise europeia também, que continua resistindo muito fortemente. Agora, foi uma eleição impressionante, hein, Didi? Sim, olha... aí que tá, Peninha. Parece que os institutos de pesquisas lá falharam redondamente. Até a véspera da decisão, as notícias eram que era uma disputa voto a voto, muito apertada, correndo o risco do Obama não se reeleger. Sim. Ele se reelegeu com uma vitória, com uma vantagem bastante expressiva sobre o candidato Mitt Romney, o candidato republicano. Mitt Romney. Quer dizer, o Obama precisaria de 270 delegados para se eleger, ele alcançou 303,
contra 206 de Mitt Romney, uma diferença de quase de 1/3, né? Sim. O cara é realmente o cara, ele é carismático, sim. Ele já chamou o Lula de o cara, mas você tá lembrando, ele é realmente ele é o cara. simpático, E fala bem. fala muito bem. Já Fala me disseram muito que, bem. inclusive, ele lá atrás passou por treinamento, porque ele fala como se fosse um experiente narrador de futebol em rádio ou televisão. Ele fala, e além do, claro, o conteúdo. Isso aí não é brincadeira não, mas ele fala muito bem e é muito simpático. Você tem toda a razão. Com certeza. Agora, vamos fazer uma comparação da eleição dos Estados Unidos com as eleições aqui no Brasil. Primeiro você vai dar uma explicação, você que entende mais disso do que eu, como é que é esse processo eleitoral? Já foi declarada a vitória e comemorada a vitória de Barack Obama ontem, com muita festa, Sim. muita pompa, todo mundo. Sim. Mas a eleição lá só termina no final de dezembro. Como é que é isso? Ela só acaba quando termina. Só acaba Saca? Aí é para ter certeza de que não teve mutreta e para dar chance muito grande também a quem quiser recorrer, mas evidentemente que eles fazem então uma contagem dupla, a contagem dos votos totais. Me parece que... Bom, primeiro elege os delegados, não é isso? Ele ganhou, mas ele conseguiu 307 delegados. Exatamente, mas tem a contagem total e tem também a contagem proporcional, que é dos delegados. Pois é, em dezembro, esses delegados, que já sabem, que são do lado do Obama, que vão votar. Aí encerra. É uma formalidade, Nossa mas Senhora. é uma formalidade que ajuda também a evitar mutretas. Os Estados Unidos, com todos os ranços, com toda a prepotência, né, de ser a potência dona do mundo, que não é mais verdade. Já foi, né? Não, já foi. Eles têm um sistema eleitoral complicadíssimo, embora ele seja exemplo de democracia. Em determinados pontos, eles dão um show de democracia. Internamente eles são democráticos. Externamente, em política externa não, mas internamente são. Mas se bem me lembro, acho que na primeira eleição do Obama foi uma confusão, levaram meses para saber o resultado, quem é que tinha ganho ou não. Havia suspeita de fraude, havia isso, aquilo. Nessa eleição também havia. Já no Brasil, menos de 2 horas, você já sabe o resultado das eleições no país inteiro. Pelas urnas eletrônicas. Nas urnas eletrônicas. Então, as eleições aqui, eu presidi várias eleições no tempo do voto a voto. Sim. Conhecia a Marmita, Você, era juiz uma de direito? confusão. Como juiz. Viu, gente? Doutor Didi, Edivaldo Farias, é juiz de direito, respeitado. Ele só deve 18 dias de pensão ao regime militar, porque ele teve preso 18 dias no DOPS. Então ele deve ali uma alimentação. Mas é um juiz de direito muito respeitado, com atuação marcante. Se eles pagarem o que eles me devem, eu sou capaz de pagar essa pensão. Mas aquela eleição voto a voto... Não, pois nossa senhora, mas era uma coisa de louco. Eu ficava aquele tanto de fiscal em cima da gente, advogado, para decidir sobre um voto. Aí foram criadas as urnas eletrônicas, que no início era um negócio suspeitíssimo. Tentaram, inclusive, derrubar o Brizola numa fraude nas urnas eleitorais. Chegaram a fazer uma coisa aqui em Minas Gerais, que o doutor Hélio Garcia, então governador, vice me contou, e que foi verdade. O que foi? Teria havido uma tentativa de fraude por parte de pessoas ligadas ao Eliseu Rezende, não ao Eliseu necessariamente tentou a fraude, mas pessoas ligadas a ele. O que aconteceu? Vieram resultados naquela disputa para governo de Minas, 1982, Tancredo e Eliseu, que era uma disputa importante para, inclusive, acabar com o regime militar. Tancredo defendia o fim do regime e Eliseu defendia a continuidade. Eliseu tinha sido ministro do transporte do regime militar. Então, Eliseu... os resultados da disputa para governo de Minas eram aquelas urnas de papel, voto de papel, e eles vinham os resultados do interior, dava a impressão de que o Eliseu estava ganhando. Aí Hélio Garcia me fez uma denúncia, eu coloquei no ar, ele subiu as escadas aí de emissora de rádio e televisão para reclamar que estavam fazendo isso, a Rádio Itatiaia estava fazendo a divulgação correta, pelo que eu sei. Belo Horizonte
e interior. E aí se normalizou, porque estariam montando, além desse Proconsult, que você lembrou bem, o escândalo contra o Brizola, era preparando alguma armação contra o Tancredo. Vinham os votos do interior e davam a impressão de que Eliseu estava ganhando a eleição. As urnas eletrônicas, no início, eram realmente suspeitíssimas. Eu, como advogado de partido, tive a oportunidade de denunciar e tentar impedir aquilo, porque era uma caixa preta. Olha, ninguém sabia quem é que fazia o programa. Então, quando se sabia, desde aquela época, que pela informática, é igual pelo Photoshop, você faz de tudo. O cara bota aqui e controlaria. Mas hoje é reconhecido no mundo inteiro como um processo eleitoral mais perfeito que existe no sistema brasileiro. O TSE, o TRE, estão de parabéns. Sem não dúvida. Aconteceu nada, são incontestáveis, ninguém pode reclamar. Exato. E rapidíssimo. Nisso nós damos de 10-0 nos Estados Unidos e em outras potências. Então a expectativa aí de diálogo com Obama. O Obama vai continuar passando aperto pela herança econômico-financeira que ele recebeu dos Bush, que fizeram muitas invasões, gastaram muito dinheiro com guerras. E outra coisa, hein? Outra coisa, os chineses também estão fazendo eleições. Eles esperaram terminar a eleição americana para saber se ia ganhar o democrata ou o republicano. E agora eles estão fazendo a sua eleição interna no partido. O atual presidente completou 10 anos de mandato, está deixando o cargo. Aliás, os chineses expulsaram um alto dirigente, porque foi descoberto uma roubalheira dele, quase que uma espécie de um mensalão chinês lá. Ele foi expulso do partido. E agora, inclusive, o presidente antigo está deixando para o futuro eleito, que ainda não se sabe quem é para o eleito, um ponto fundamental do programa, que é duplicar a renda do povo chinês em 20 anos. O Luiz Carlos Bernardes está a fim de colocar a China aqui nesse programa. Mas como a China é muito grande, é um assunto muito vasto, eu vou pedir licença a ele, aos nossos telespectadores, para pedirmos um intervalo e no próximo bloco nós podemos chegar até a China e em outras paragens. Além da notícia, edição do dia 8 de novembro de 2012. Aguardem.